Bom, 8 anos de idade tu começa tal, não sei o quê. Começa o quê? Kart? A gente no Brasil, né, tem um legado muito grande de campeão de Fórmula 1. Né? Teve Piquet, Fittipaldi, depois Piquet, Senna e tal. E eu tinha uma casa ali em Itu, no interior de São Paulo, construíram um kartódromo ali do lado, quando eu tinha uns 5 anos. Eu comecei a brincar de final de semana. Do nada, não tinha ninguém na tua família? Meu pai brincava também, mas nada profissional. Meu tio correu um pouco, mas assim, minha família é de São Paulo, são imigrantes italianos, né? Todo mundo é italiano da família. Meus avós nasceram na Itália, vieram para cá fugidos da guerra, começaram a vida deles e meu pai trabalhou tal. Então nunca foi de automobilismo. Entendi. Eu que comecei mesmo, e daí meu tio, nesse meio do caminho, criou uma empresa de kart que tem até hoje. Então, assim, meio que foi junto. Por causa do kartódromo que foi construído lá em meio por causa da minha carreira, por causa do kartódromo. Tá. A gente começou a brincar, gostar da brincadeira. Ali começou como uma coisa meio de família, mas de brincadeira. Entendi. E daí, quando eu tinha 9 anos, o Senna morreu. E, o Brasil parou. Você tem quantos anos? Vou fazer 38 agora. Então você lembra. A gente tava na idade que, dava pra lembrar. Você tem quantos? 35. Você ainda acho que era mais pequeno, eu lembro claramente. Era um domingo. Era um domingo de manhã. E eu tava. Meu pai tava vendo a corrida e tal. E eu, como sempre, eu tava esperando acabar a corrida pra poder ligar meu videogame. Cara, eu lembro. Pra você ver como que esse negócio foi marcante, impactante, que eu era também muito criança. Mas eu lembro, cara. A gente, se eu não me engano, a gente tava num hotel fazenda aí com a família, com minha mãe. E aí tá passando a TV no teto, né? Aqueles suportes, sabe qual é? E tava passando sobre. Minha mãe, assim, triste e tal. E aí falou, né? Eu não entendi bem a parada na época lá. Também não acompanhava muito assim, mas eu não lembro de nada quando eu era criança, assim. E eu lembro desse momento. Então, assim, foi um negócio muito impactante, né? Então, eu tava brincando ali de kart. Quando o Senna morreu, aquilo me marcou muito. Eu falei, pra mim eu queria ser piloto, queria ser astronauta, queria ser jogador de futebol, né, moleque. Gostava de skate. E fazia tudo um pouco, não era focado no automobilismo, mas aquilo me marcou muito. Eu falei, eu quero ser profissional de automobilismo. Porra, caralho, foi um bagulho difícil. Eu já fazia, né? E assim, não é que eu comecei ganhando tudo, não. Comecei, tomando pau de todo mundo ali. Inclusive, minha primeira corrida, eu larguei em sexto, cheguei em sexto. Quem ganhou foi a Bia Figueiredo. Caraca! Mas kart isso não? Kart, cadete. Eu tinha 8 anos, Legal. na primeira corrida lá em Itu. E daí, aquilo me marcou. Eu falei, não, quero ser... vou tentar ser profissional disso aí, porque isso... Se eu conseguir ser 1% do que o Senna foi, o que ele marcou para o Brasil, o que ele representa para o Brasil, já é uma coisa incrível. E aquilo me marcou muito quando era criança e eu fui tentando tal. Minha mãe não deixava eu só correr de kart, falava que ela não queria, inclusive, né? Falava, não, tem que estudar. Então eu estudava pra cacete para conseguir correr. E meus pais sempre me incentivaram. Desde que você estude, pode fazer o que você quiser. Exato. E daí eu estudei, fui carreira de kart, depois fui para a Fórmula Renault, que era a Fórmula 4. Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. No Brasil isso tudo ainda? Não, então, daí eu fiquei no Brasil até mais ou menos os 14 anos, correndo só de kart no Brasil. Campeonato Paulista, Campeonato em Itu, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Daí fui fazer um campeonato norte-americano, fui quarto. Daí fui fazer um campeonato europeu, fui quinto. Fui fazer um mundial, fui quinto. E daí comecei a correr de carro, comecei a treinar de carro aqui no Brasil. Mas o centro do automobilismo é fora do Brasil. Aqui no Brasil você tem Stock Car, tem a Truck, mas se você quiser correr de Fórmula 1, tem que ir para fora. Tem que ir para Inglaterra, principalmente, ou para Itália. E daí, com 17 anos, eu recebi uma oferta lá para... Eu estava correndo de Fórmula 3 aqui no Brasil, e recebi uma oferta para fazer parte de um programa de jovens pilotos de uma equipe de Fórmula 1, da Renault, na época. E fui para lá, larguei a faculdade, estava fazendo INSPER aqui, Economia. Larguei a faculdade, fui para lá e todo ano com a faca no pescoço, porque você precisa ir bem para conseguir o budget pro ano que vem. Porque um ano de Fórmula 3 custa $1 milhão. Caramba. Alguém tem que pagar. Um ano de Fórmula 2 custa $2 milhões. Alguém tem que pagar. Então, até você virar profissional, o investimento é muito alto. Mesmo no kart, hoje em dia, para você estar profissional, para você estar competindo num nível muito alto, é muito caro.
Então, minha carreira foi assim, eu fiquei no Brasil... Pô, só uma observação, porque assim, a gente sabe que na Fórmula 1, os carros fazem muita diferença, o carro de cada montador. No kart tem isso também? Pra mim, os kart era tudo igual. Na verdade, o kart, você tem vários chassis, vários motores, e como a diferença no kart é muito pequena, você tem um motor um pouquinho melhor, um pouquinho pior, faz diferença. Então, o que a gente fazia na época, o cara que tem mais dinheiro, o cara compra 10 motores, testa os 10, nunca é igual. Nunca, um é sempre um pouquinho melhor que o outro. Então você compra 10, pega os 2 melhores e daí usa esses 2 melhores para fazer os campeonatos. O campeonato, os outros 8 você vende para cara que corre final de semana ou para quem vai só treinar e tal. Caralho, que interessante. Então assim, comecei aí e daí fui para Europa com 18 anos e não voltei mais. Tô lá há 20 anos. Caraca, que irado. E aí assim, você... Como que funciona essa coisa assim? Porque, como você falou, né? O Tony aqui também contou essa história que tem que ir agarrando a oportunidade que aparece, né? Total. Tá pilotar, me bota pra pilotar e eu vou pilotar. E aí você vai encontrando caminho, é tipo isso? Porque é muito caro e às vezes a oportunidade aparece, você tem que entregar. Porque daí você começa a entrar dentro de se você entregando sempre, você consegue alguém pra... Pô, então eu vou te patrocinar ali 2 corridas. Daí você vai bem nas 2, o cara se empolga, te patrocina mais 3. Então o que vai aparecendo, você vai pegando. Eu tive muita sorte que na minha época tinha esses programas das equipes de Fórmula 1. A Red Bull tinha um, a Toyota tinha outro. Jovens pilotos. A Renault de jovens pilotos. O cara banca a carreira dos jovens pilotos até ele chegar na Fórmula 1. E eu entrei nessa da Renault, fiquei lá 6 anos. Fui da Fórmula 4 até a Fórmula 1 nesse programa. E daí, quando você tá lá, quando você chega na Fórmula 1, daí a chance de você virar profissional daí é maior, né? Daí você começa a estabilizar, as montadoras, você tem um contrato com uma montadora. Eu trabalhei pra Audi depois da Fórmula 1 10 anos. Mas, porra, Fórmula 4, 3, 2, não... tem gente profissional ali. Não tem. É mesmo? Todo mundo paga. Caramba! Não tem profissional, não tem o retorno. Cara. Não tem retorno. E é muito caro. Você precisa de 5 engenheiros, você precisa de transporte, você precisa mandar o carro para a Austrália, para o Bahrein, na Fórmula 2 é um campeonato mundial, Fórmula 3 também. Por isso que é caro. E não dá retorno. É difícil um patrocínio profissional. Não existe ninguém que faz uma carreira na Fórmula 3. Você fica 1, 2 anos e pula de categoria. É tipo um qualifying de tênis, é tipo um júnior de futebol. Você passa por ali e vai. Não existe alguém profissional de júnior de futebol. O cara ou vira profissional ou ele vira treinador, sei lá. Entendeu? Então é mais ou menos nessa analogia.